Maior treinador da história do River Plate, Marcelo Gallardo vira fantasma para técnicos de futebol no Brasil. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes sobre o tema. Falo também sobre Leonardo Jardim, que decidiu voltar ao mercado de trabalho. Te atualizo ainda sobre o Cruzeiro contratando o lateral. Leonardo Jardim em Belo Horizonte, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Cruzeiro contratou o lateral direito que se destacou na Copa São Paulo de Juniores. A Raposa vai assinar ainda nessa semana a compra de Caio Andrade, lateral direito de 18 anos de idade que pertencia ao Audax, time do interior de São Paulo, da cidade de São Paulo. Ele disputou na Copinha 4 partidas com um gol marcado. O Cruzeiro não vai pagar nada para contar com o atleta e vai ficar com cerca de 70% dos direitos de uma venda futura. O Audax mantém 30% e aposta na chance de o atleta se valorizar no Cruzeiro e assegurar uma negociação muito maior do que seria jogando pelo Audax. Importante registrar que o Caio Andrade foi o único dos atletas observados pela equipe de captação do Cruzeiro que de fato empolgou. Houve uma série de analistas assistindo a vários jogos, mas nada que fosse viável. Outros atletas até agradaram, mas a pedida dos times em algo na casa de 1 milhão, 1,5 milhão de reais, a ideia do Cruzeiro era trazer jogadores sem custo. Caio Andrade chega no primeiro momento para jogar no Sub-20, para depois, quem sabe, atuar no time principal. Hora de falar sobre Everton Cebolinha, para onde vai o jogador do Flamengo? O que é certo é que ele não fica no rubro-negro, o contrato se encerra em 31 de dezembro e pouco depois da perda do título da Recopa Sul-Americana para o Lanús, o atacante disse o seguinte, abre aspas, não houve nenhuma conversa por renovação com o Flamengo no momento, não fui procurado, mas creio que possa afirmar que seja a minha última temporada com a camisa do Flamengo. É o Cebolinha deixando bem claro que não vê clima para extensão do contrato. Essa especulação sobre a prorrogação do vínculo foi uma marca dos últimos dias, até porque o Cebolinha vinha jogando bem e seria a forma de o Flamengo evitar a perda de 13 milhões e meio de euros, grana investida algum tempo atrás quando da sua compra junto ao Benfica. Como o Cebolinha está cravando que não fica, dá para imaginar que a partir de 1º de julho ele possa assinar pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para escolher seu próximo time. Uma das missões do Cebolinha é encontrar um clube onde ele possa ser protagonista. É isso que tem o incomodado bastante no Flamengo. Mesmo jogando bem, ele nunca consegue estar no time principal do 1 ao 11. E essa situação para o seu próximo clube tem que ser evitada. Na virada do ano, o Cebolinha admitiu que foi procurado por Palmeiras e Cruzeiro, mas são vários os outros interessados. São Paulo, Corinthians, Santos, entre outros, vão monitorar os passos do Cebolinha. Repito, que a partir de 1º de julho já poderá assinar um pré-contrato para se mudar de graça para esses times em 1º de janeiro de 2027. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentar e registra o que você pensa sobre o atacante rubro-negro. Hora de falar sobre Leonardo Jardim, o treinador que fez enorme sucesso no Cruzeiro e que admitiu que já está propenso a receber propostas depois de resolver problemas pessoais. O Léo Jardim vai estar em Belo Horizonte na próxima semana. Ele é esperado para um casamento de um parente de Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense. Importante destacar que o Cruzeiro hoje só não demitiu o Tite porque ainda tem a esperança de ser campeão mineiro. Qualquer outro resultado, como a eliminação na semifinal ou a perda do título, seja para Atlético ou América, e o Tite será demitido. E aí o plano A, B, C, D e todo o abecedário vai ser, obviamente, Leonardo Jardim. Treinador que só deixou o Cruzeiro porque quis, mas manteve uma excelente relação com o dono da SAF cruzeirense. Existia um pequeno grande problema entre o Leonardo Jardim e outro dirigente do Cruzeiro no segundo semestre do ano passado. Vamos entender se esse problema já foi superado ou não. Só para completar, registrar que Cruzeiro e Pouso Alegre se enfrentam nesse sábado. O fato de o Cruzeiro ter vencido a partida de ida por 2-1 permite a Raposa empatar para chegar à decisão. Marcelo Gallardo pode trabalhar no futebol brasileiro. Dá para dizer que o ex-técnico do River Plate não vai ter muito mercado na América do Sul, senão no Brasil.
é que na Argentina, por conta da sua forte identificação com o River e por conta do seu patamar financeiro, está completamente descartado que ele volte a trabalhar na Argentina. Só para lembrar, nos tempos de River Plate ele ganhava perto dos 3 milhões de reais por mês, algo que apenas Abel Ferreira ganha em toda a América do Sul trabalhando no Palmeiras. Galhardo, que em sua primeira passagem pelo River Plate foi perto da perfeição, tira o time da Série B, ganha uma série de títulos nacionais e internacionais. Ele acaba se mudando para o Al Ittihad, volta para o River Plate, tanto no Al Ittihad quanto no River Plate nessa segunda passagem entre 24 e 26, nenhum título ganho. A tendência é que o Marcelo Galhardo espere por ofertas do futebol europeu, mas seu jeito de lidar com os clubes, ele gostaria de assumir a chave total do clube, para o time profissional, categoria de base, contratações, esse é o modelo Marcelo Galhardo de ser. Isso faz com que vários times do futebol europeu não aceitem e não levem adiante a ideia da contratação dele. Diante desse cenário, não seria maluco imaginar o Marcelo Galhardo trabalhando no futebol brasileiro. O grande ponto é que ele já disse para pessoas próximas que não se vê trabalhando por aqui. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Pode estar pintando no mercado uma excelente alternativa para times daqui. E Leonardo Jardim está decidido a voltar para o mercado de trabalho depois de 2 meses resolvendo problemas pessoais em Portugal. O ex-técnico do Cruzeiro optou por retornar ao mercado de trabalho. Ele está aceitando convites, sua prioridade, trabalhar num clube que possa brigar por títulos. E é basicamente isso que deve afastar a chance de o Vasco contratá-lo. Cruz Maltino, que tentou nos últimos dias Renato Gaúcho e Arthur Jorge. Não houve acordo com o Renato Gaúcho por conta da questão salarial. O Arthur Jorge tem uma multa rescisória alta para pagar no Al Rayyan. Em relação ao Leonardo Jardim, ex-técnico pode dar preferência ao Cruzeiro? É possível que sim, mas ele não fecha portas para outros clubes. Quero contar que o Flamengo, antes de renovar o contrato com o Felipe Luiz, chegou a cogitar a contratação do Leonardo Jardim. Nesse momento, dá para dizer que o Felipe Luiz não corre risco de demissão, mesmo depois de mais um vice-campeonato da Recopa Sul-Americana. Mas é bom que ele comece a garantir resultados sob o risco de cair na temporada seguinte a um brilhante do ano de 2025. Leonardo Jardim, nesses 2 meses de pausa na carreira, chegou a recusar propostas do Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos e do Olympique de Marselha na França. Você gostaria do ex-técnico do Cruzeiro à frente do seu time? Já use o espaço para comentário, registre sua opinião. Vale a lembrança de que Tite só fica no Cruzeiro para o restante da temporada se for campeão mineiro. Em caso de eliminação para o Pouso Alegre nesse sábado ou derrota numa final do Mineiro para América ou Atlético, o Tite será demitido e Leonardo Jardim passa a ser o plano A, B, C, D, E, F, o abecedário inteiro do Cruzeiro. Para de te atualizar sobre a Conmebol. E há uma diretora da entidade sul-americana incomodada com o domínio dos brasileiros na Libertadores da América. Nas últimas 8 edições, somente em 2018 não houve nenhum brasileiro na decisão. Em 5 delas, só tiveram brasileiros. E o Brasil venceu todas as finais desde 2019, um recorde na competição. É diante desse cenário que Montserrat Jiménez, diretora jurídica da Conmebol, admitiu em um evento na Hungria que esse domínio não é bacana, não é legal. Ela disse, abre aspas, hoje já há uma diferença econômica no Brasil para os 9 países sul-americanos. E isso significa que o deslocamento vai ser muito maior, por mais que a diretora jurídica diga, eu não gosto. Ela fala em descolamento do Brasil em relação a outros países por conta do incremento das SAFs. Ela recebeu antes desse evento uma informação do Marcos Mota, um advogado super respeitado no Brasil, de que até 2029 praticamente todos os clubes da Série A serão SAFs. E ela imagina que se já há um domínio brasileiro hoje, a partir do advento maciço das SAFs no Brasil, a diferença vai ser gigante. Você concorda, discorda, o que pensa sobre a Conmebol incomodada com essa hegemonia brasileira? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Já o Cruzeiro tem seu segundo pior início na era do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Desde 2003, somente em um momento, o Cruzeiro conseguiu ter uma campanha pior do que a atual depois de 4 rodadas. Vale a lembrança de que o Cruzeiro empatou com o Corinthians em casa 1-1 na noite dessa quarta-feira, fez ótimo o primeiro tempo, Matheus Pereira fez 1-0, Caio Jorge chegou a fazer 2-0, o gol foi anulado, várias chances criadas. No segundo tempo, o Cruzeiro caiu de produção e foi sendo envolvido pelo rival, o William, que fazia bom jogo, foi expulso e no lance seguinte, em cobrança de escanteio, o João Pedro Choca empatou.
Como consequência, o Cruzeiro tem 2 pontos em 12 disputados. Somente na temporada de 2015, o Cruzeiro havia tido um início pior com 1 ponto conquistado. É importante registrar que em 2011 e em 2016 também havia terminado 4 rodadas com 2 pontos. A diferença é que nunca se investiu tanto quanto na montagem desse atual time. Só o Gerson custou 30 milhões de euros. Caio Jorge teve uma oferta de 35 milhões de euros recusada. E a cobrança hoje é em cima do Tite. Depois da partida, torcedores do Cruzeiro no Mineirão gritaram adeus Tite, adeus Tite. Técnico que trabalhou em 13 partidas, com 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, só 51% de aproveitamento dos pontos. Importante contar que o Tite só não tomou gol em 3 dos 13 jogos à frente da Raposa contra Uberlândia, Betim e América. Não dá para pensar em demissão por agora, mas Tite vai precisar do título do Campeonato Mineiro para ter alguma chance de permanecer no clube. Nicola, acho que do Mineiro o Tite não passa. O Jardim vem, aqui tá rolando uma notícia de que ele estava fazendo uma reunião com a diretoria. Pesquisa aí para nós, parabéns pelo canal, Igor de BH. Obrigado, Igão, tamo junto. A situação do Tite é a seguinte: ou ele é campeão mineiro ou ele tá fora. Eu tô falando isso desde a semana passada, agora tenho visto muita gente que cobre o Cruzeiro também ir nesse caminho. Se cair amanhã para o Pouso Alegre, é possível que o Tite seja demitido ainda no vestiário. Se for para a final e perder para Atlético ou para América, ele deve ser demitido. E aqui que vem uma notícia importante. Essa nem fui eu quem trouxe, acho que foi o HG, o Everton Guimarães. Na semana que vem, o Leonardo Jardim é esperado em Belo Horizonte para o casamento de um parente do Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. A relação entre Pedro Lourenço e Leonardo Jardim é ótima, eles se falam com enorme frequência, dá para dizer que são amigos. E essa vinda do Leonardo Jardim a Belo Horizonte, ela coincide com o momento em que o técnico português decidiu retornar ao mercado de trabalho. Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um vídeo de notícia para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!